É difícil começar, é difícil levantar capital, vender mais ainda. Então, como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente... Quando você é empreendedor, você tem que fazer vários pratinhos rodar ao mesmo tempo. Então, sei lá, meu sócio cuidava de front-end, de infraestrutura, de formar pessoas, de ensinar as pessoas a programar. Eu cuidava de contabilidade, da parte jurídica. Óbvio, eu te pagava um contador, óbvio, eu pagava um escritório, mas alguém tinha que fazer tudo isso. Também programava. Então, quando você aprende a fazer essas coisas, uma hora você tem que falar, bom, agora eu tenho que focar em alguma coisa também, que você pode deixar os pratinhos rodando. E aí o processo foi, a gente focou muito no produto, a gente chegou numa versão 3 lá, então a gente começou no final de 2018, full time no começo de 2019. Tá. Em janeiro de 2021, a gente tinha um produto e tinha acabado de levantar 1,4 milhão. A gente levantou ali em março de 2021. Só que detalhe, a empresa tinha mais 3 meses de caixa. Eu tinha me programado para captar em janeiro. Se a gente não conseguisse fechar em março, assim, maio, já tinha que cortar meu salário. Do meu e do meu sócio. Lembrando que a gente gastava 20 mil reais. Nessa época, a gente só era em 4. Era eu e meu sócio, um programador mais de back-end e um programador mais de front-end que também fazia o design. Tá. Ganhando super pouco. Na época, a gente tinha aumentado o salário deles para 2.500. Por isso que a gente gastava pouco. De novo, são pessoas que, enfim, eram júnior, nem sabiam programar direito, só que estavam querendo evoluir, a gente conseguiu formar essas pessoas. E aí, nesse processo, a gente saiu ao mercado para vender a solução, não a empresa, para vender para clientes. E começamos a ter 1, 2, 3 clientes. O segundo cliente que a gente foi conversar, e eu acredito muito naquela frase do Steve Jobs, né? Connecting the dots, em que você não consegue prever como que as coisas vão se relacionar olhando para o futuro, mas quando você olha para o passado, você fala, né? Isso aqui me trouxe até aqui. Então, todas essas coisinhas conectadas. E uma dessas pessoas que a gente foi vender o software para uma corretora foi o Rodrigo Puga, que era CEO do Modal Corretora da época do Renda Fixa. E que foi a primeira pessoa a pagar por um marketing dentro do aplicativo Renda Fixa. Por lá, pagar 2 mil reais, lembro até hoje. E você estava tocando também uma parte do comercial. Eu tocava comercial. Lembro que em startup você faz tudo. Então, eu era Scrum Master comercial. Lembro que eu fiz relacionamento com várias pessoas de corretora. Sim. Lá naquela época. Então, foi isso. O meu relacionamento que me fez entrar na XP, porque eu conhecia já um pouco da casa, e esse meu relacionamento que fez eu abrir conversas com o Banco Modal, que é um banco de muita história, banco mega antigo, de mais banco de investimento, que depois se tornou um banco digital. E nessa época eles estavam fazendo o IPO, eles estavam pré-IPO. Então eles estavam adquirindo algumas empresas excelentes, tipo a Eleven de Research. Sim. E várias outras. E uma das empresas que eles precisavam adquirir, e que obviamente fazia todo sentido, era uma plataforma de cotização, de rentabilização de carteira. Do outro lado, eu acho que a gente também tem que sempre respeitar o senhor mercado. Que ele tá certo. Você sempre vai estar errado, você vai estar sempre certo. O que significa isso? E eu gosto muito de uma frase lá, o João Braga, né, da Encore, pessoal, o João Braga é muito fera, e ele vê que é basicamente o seguinte, tudo que você sabe é o que existe. Se você não sabe, não existe. Então, all you see is all there is. Então, você tem que conhecer um pouco do mercado que você tá, não porque você tem que ficar analisando o competidor, mas tem que entender a dinâmica do mercado. E naquele momento, a dinâmica do mercado existiam mais 5 softwares, então assim, eu brinco que eu tinha uma ideia boa, mas teve outros 5 caras que também tiveram a mesma ideia e todas foram boas. Por quê? Porque cada um entendeu que o jeito de ganhar dinheiro não era cobrando do consultor, do assessor, até do cliente final. Era servindo como mecanismo de geração de lead, geração de captação de patrimônio para as corretoras. Então, todas, sem exceção, se venderam. Todas as fintechs de consolidação de carteira, menos o Gorilla, levantou 100 milhões de reais, Gorilla. Então, mega capitalizado, mas todos se venderam. O Real Valor vendeu ali para Empíricos, para Vitro, né, que é Empíricos, o Kinvo vendeu para o BTG, o Bradesco meio que comprou a Smart Brain, enfim, cada um foi vendido lá. A Warren comprou o meu portfólio, e aí a gente falou, cara, o mercado que era o mercado de SaaS, software com receita empresa, vai morrer, vai sangrar, porque todo mundo vai oferecer isso daqui de graça para captar o cliente. Então é melhor me associar a uma grande corretora, a um grande banco, e foi um deal super bom ali, porque a gente estava com 2 mil reais de receita, e eles adquiriram por um valor relevante ali, então foi. Mas por quê? Porque a gente tinha, como lembrando de novo,
que o meu maior erro foi não ter sido fazido comercial desde o início, mas também o maior acerto foi ter focado no produto desde o início. E aí, na hora que eles viram o software, abriram um código, entenderam a nossa arquitetura, que a gente aguentava 10 milhões de clientes com aquele software e funcionava, que funcionar nesse mercado é muito importante você fazer a conta certa, você sabe? Muito. O pessoal do pelotão sabe aqui o quão importante Fazer conta errada vai custar tua cabeça. E tem problema, né? E tem muito de detalhezinho, etc. Depois eu até conto uns casos que a gente pegou, mas vamos deixar isso um pouco mais pra frente. Mas o principal era que a gente tinha, com 4 pessoas, feito um negócio, que esse é o poder da tecnologia, que atende 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Então o valor estava aí nessa escala, só que a gente não tinha distribuição, né? Toda corrida de startup, toda corrida é sempre quem consegue a distribuição primeiro versus um incumbente conseguir a inovação primeiro. Esse sempre é a corrida que teve do Nubank com o Itaú. Por isso que hoje o Nubank vale mais que o Itaú, inclusive. Porque ele conseguiu achar a distribuição e a pace de inovação dele é muito maior, né? Então, naquela época, a gente não tinha distribuição. Mas a gente tinha uma inovação, a gente tinha uma nova tecnologia e um negócio muito específico. Então, aí que deu um match, além da gente entrar para resolver vários problemas dentro do banco, que a gente, com a nossa expertise de tecnologia e de dados, a gente conseguiu, senão não seria possível.